Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes e a gente vai ver agora o capítulo de número 9, ou o módulo de número 9 do curso CCNA ITN, que é o CCNA 1. Tá? Esse capítulo, ou esse módulo, ele é sobre resolução de endereços. Tá? Então a gente vai estudar aqui as funções do endereço MAC, endereço IP, resolução ARP e descoberta de vizinhos. ARP para IPv4 e descoberta de vizinhos para IPv6. Vamos lá? Bom, aqui o que a gente está mostrando nessa tela aqui é que sempre quando você vai colocar uma informação na rede, tá, ela possui alguns endereços. Por exemplo, quando você coloca numa rede Ethernet, né, você vai ter o quê? Você vai ter endereço MAC, que é o endereço físico, e o endereço IP, que é o endereço lógico. O grande lance da resolução de endereços é você fazer alguma associação entre esses dois endereços. Por quê? Porque o PC1, querendo transmitir alguma coisa para o PC2, normalmente o software que faz isso conhece um endereço IP de destino, mas não conhece o endereço MAC de destino. Portanto, é necessário uma resolução de endereços para que esse PC1 conheça o endereço MAC de destino e com isso consiga encapsular o pacote e colocá-lo no fio. Tá? Então a gente tem assim, endereço MAC de destino, endereço MAC de origem, endereço IP de origem, endereço IP de destino. Tá? Quando o destino é uma rede local, como está aqui, né? Esse PC e esse PC estão na mesma rede, simplesmente é uma relação de 1 para 1. Né? Todos os PCs de uma mesma rede estão associados ao endereço MAC daqueles PCs que estão na rede. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Se o PC1 quer mandar uma mensagem para 192.168.10.11, simplesmente ele vai usar como endereço MAC o endereço MAC mesmo do PC2, sem problema nenhum. Já quando a gente está numa rede remota, ou seja, eu tenho o PC1 numa rede e o PC2 numa rede remota, o PC1 ele não vai encapsular o quadro com o endereço MAC do PC2, e sim com o endereço MAC do roteador da rede dele. Por que isso? Porque o endereço MAC tem abrangência local. E o endereço IP tem abrangência global, tá certo? Então, como a gente está vendo aqui, ó, ele vai encapsular a informação com o endereço IP de destino mesmo, que pode ser, por exemplo, esse 10.1.1.10, mas o endereço MAC não é 5555, e sim o endereço do roteador que está aqui. Okay? É o que mostra essa figura também. O que está mostrando essa figura? Né? Ele está mostrando essa figura que em cada enlace eu tenho um par de endereço MACs diferentes. Então, quando o pacote está nesse enlace, ele vai ter esse par de endereço MAC, vermelhos aqui. Quando ele salta para esse enlace aqui, ele já tem esse outro par roxo de endereços aqui, e finalmente, quando chega na rede de destino, ele vai ter um outro par de endereço MAC. Porque, de novo, o endereço MAC tem abrangência local e o endereço IP tem abrangência global. Aqui vem um exercício do Packet Tracer, é muito importante fazer esse exercício. É por meio desse exercício que você vai entender realmente o que a gente está colocando. Então dá uma pausa na gravação, abre esse exercício e faça. Ok? Depois disso tem um teste para vocês fazerem aqui. Façam esse teste também. Vamos passar agora para o segundo assunto, que é ARP, o protocolo ARP. O protocolo ARP ele vai nos ajudar a construir uma tabela que tem basicamente duas colunas. De um lado o endereço MAC, de outro lado o endereço IP. Então a tabela ARP vai nos ajudar, vai ajudar esse PC aqui, né,
esse H1 aqui, a conhecer o endereço MAC de todos os outros computadores que estão na mesma rede que ele, e mais, associar esses endereços MACs a esses endereços IP. Tá? Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, o software geralmente sabe qual é o endereço IP de destino, mas não tem a mínima ideia do endereço MAC. Então, as camadas de baixo, por meio do protocolo ARP, fazem uma consulta à rede, perguntando por quem tem o endereço MAC correspondente a esse endereço IP aqui. Isso é feito, é demonstrado por meio dessa animação aqui, né? Eu tenho que mandar uma solicitação ARP, essa solicitação é feita em broadcast, e apenas o PC que tem aquele endereço IP responde com o endereço MAC. E aí ele é capaz agora de mandar a mensagem para esse computador. Então primeiro ele faz uma consulta ARP, há uma resposta da consulta e em seguida ele manda a informação, o pacote. Aqui um vídeo muito legal que mostra tudo isso que a gente explicou até agora, vale a pena assistir. E isso aqui, claro, é um conjunto de vídeos, né? Esse que mostra uma solicitação ARP, esse uma resposta do ARP, tá certo? E no caso de comunicações remotas, também ele mostra o ARP atuando, né? Que é mais ou menos isso aqui. O que acontece? Como a gente já falou, né? Esse PC, ele acumula, cada um dos PCs, né? Ele acumula dentro dele uma tabela de 2 colunas, olha só, que é a tabela ARP, que mostra uma relação entre o endereço IP com o endereço MAC de cada uma das máquinas para as quais ele tem que se comunicar. Tá? Por que essa tabela? Repare, ele fez uma consulta ARP em broadcast, não fez? Mas se ele tem que mandar depois um pacote para o mesmo PC, ele não precisa fazer essa consulta de novo. Ele usa o que já está armazenado na tabela ARP, ok? E se ele fica um tempo, por exemplo, de 15 a 45 segundos sem conversar com o B, né, ele vai automaticamente, o sistema operacional apaga a entrada na tabela ARP, ok? Como é que eu vejo na prática a tabela ARP? No caso de um PC, simplesmente a gente dá o comando ARP-A. E no caso do roteador, nós vemos show IP ARP. Tá? Então são os 2 comandos para a gente observar a tabela ARP. Repara que a tabela ARP é isso mesmo. Ó. Endereço IP ao lado do endereço MAC. Ó. Endereço IP ao lado do endereço MAC. Dá uma pausa na gravação e dá uma experimentada no seu PC. Abre uma linha de comando e faz ARP-A. Você vai ver que você vai ter uma lista de máquinas que estão na sua rede. Né? Bom, o ARP é muito legal, né? Mas ele tem 2 probleminhas. O primeiro problema é que a comunicação ARP, a consulta ARP é feita em broadcast. O broadcast ele se propaga muito na rede. É uma comunicação de um para todos. Então, se a tua rede tem 100 computadores e você quer saber o endereço apenas de um, os 100 computadores vão receber essa mensagem, vão processar ela. Tá? Então, isso torna a rede cada vez mais pesada, tá? Por causa dessas solicitações ARP que acontecem o tempo todo. Então, isso é um problema do protocolo. Isso não tem como resolver. Isso é um problema do protocolo ARP. Um outro problema é a questão da segurança. Todas as consultas ARP são feitas sem criptografia nenhuma. Né? A gente pode muito bem ter um malandro aqui que, ouvindo uma solicitação de, por exemplo, quem é o roteador da minha rede, ele pegue rapidamente e responda, sou eu. De forma que todos os pacotes que forem para a internet, em vez desse A mandar aqui para esse roteador, ele vai mandar para esse cara aqui. E esse cara, como ele é esperto, ele vai estar conectado à internet também. Então ele responde a isso, ou seja, ele não vai notar que nada está acontecendo. Porém,
todas as informações passam através dessa ameaça aqui. Esse tipo de ameaça chama-se man in the middle. Aqui tem um packet tracer para analisar as tabelas ARP, né? Também aconselho a fazer, e um pequeno teste de conhecimentos. Muito bem. Nós falamos que tem esses dois probleminhas, né, no IPv4. O pessoal, quando fez o IPv6, já aproveitou e já resolveu esse problema, trabalhando com o que a gente chama de descoberta de vizinhos, ou Neighbor Discovery, tá? Ou ND, Neighbor Discovery. E o protocolo que faz essa descoberta de vizinhos se chama Neighbor Discovery Protocol. Tá? Então, como é que isso é feito? Tá? Todos vocês sabem que para a gente testar a conectividade entre duas máquinas, a gente dá ping, né? Então, o ping é um comando que faz parte de um protocolo chamado ICMP. No IPv4, ICMP versão 4. No IPv6, ICMP versão 6. Então, os caras que projetaram o IPv6 resolveram fazer uma novidade no ICMP versão 6. Resolveram fazer a descoberta de vizinhos também por meio desse protocolo, do ICMP. Tá? Como é que ele faz isso? Na verdade, são 4 mensagens novas que não existiam lá no IPv4. Essa mensagem aqui já existia, nós não vamos comentar ela. Mas essas 4 são novas. Tá? A mensagem de solicitação de vizinho, anúncio de vizinho. Solicitação de roteador, anúncio de roteador. Tá? Como é que é feito isso? Vamos primeiro, antes de pensar no roteador, vamos pensar no vizinho. Tá? Como é que é feita isso? A descoberta é feita assim. Ó. Esse PC1 manda uma mensagem para a rede, só que agora ele manda em multicast, não mais em broadcast. Manda a mensagem, olha, quem é que tem o endereço MAC tal? E aí o PC que ouvir essa mensagem e que for ele responde, olha, sou eu. Ou seja, a descoberta de vizinhos usando o protocolo MDP é muito parecida com o ARP. Né? É a mesma pergunta que se faz. Só que tem algumas diferenças. A principal delas é que ela ocorre em multicast, não em broadcast. Isso vai resolver aquele nosso primeiro problema, tá? Anterior. Ok? Agora, a mensagem de solicitação de vizinhos é dada entre 2 dispositivos quaisquer na rede. E a mensagem de solicitação e anúncio de roteador é dada entre um PC e um roteador. Tá certo? Essas mensagens de roteador são interessantes. Por quê? Porque ele descobre os vizinhos da rede, né? E descobre também quem é o roteador da rede. Ou seja, quem é o gateway padrão para onde ele tem que mandar as mensagens que vão para fora da rede. Tá? Então ele passa a conhecer também esse vizinho, que é um vizinho também, mas é um vizinho muito especial, que é um roteador. Certo? Por meio dessa mensagem aqui de roteador é que acontece uma função bastante interessante, chamada SLAAC, S-L-A-A-C. O que é isso? É um jeito do PC descobrir automaticamente um endereço IPv6 que ele possa usar. Quem vai informar isso para ele? O R1. Ou seja, essa descoberta de roteador, ela faz o papel do antigo DHCP muito usado no IPv4. O DHCP também é usado no IPv6, tá bom? Mas ele não é necessário se eu tiver um roteador na rede. Claro que eu sempre tenho, né? É ele que me joga para a internet, né? Então, eu tenho um roteador na rede. Só o fato de eu ligar o PC e botar na rede, ele já ganha um endereço IP V6
do roteador, não mais de um servidor DHCP que é complicado e tal. Ele ganha daqui, né? E mais, ele já sabe quem é o gateway padrão dele. Então, a descoberta, o Neighbor Discovery Protocol, tem as mensagens Neighbor Solicitation, NS, e Neighbor Announcement, NA. E aqui, um Router Solicitation, RS, e um Router Announcement, daqui para cá, que é anúncio de roteador. Ok, pessoal? Aqui, gente, a gente tem um Packet Tracer também, muito interessante, para observar justamente essa descoberta de vizinhos em IPv6. Aconselho a fazer. Tá? E esse aqui é um pequeno teste sobre isso. Tá? E aí, a gente finaliza esse capítulo 9. Valeu, gente. Até a próxima aula.